E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, povo de Deus, com muita alegria mais uma vez hoje, domingão, e nós estamos aqui na presença do nosso Deus para propagar o Evangelho do Senhor para todo aquele que crê. E eu tenho certeza que você crê na promessa, nas palavras do Senhor. E eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, domingão, o primeiro dia da semana, que esta semana que se inicia seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Claro, a gente sabe que não existe vitória sem luta, né? O que a gente tem que fazer é não cruzar os braços e ficar de braços cruzados paralisados. Nós temos que perseverar, acreditar e buscar no Senhor a bênção, a vitória, porque com certeza a vitória é certa, porque Deus, Ele é fiel. Enquanto você está me escutando, abre sua Bíblia no livro de João, João capítulo 13, no versículo 36. E eu espero que você esteja aproveitando esse feriadão prolongado, né? Hoje, domingão, primeiro dia da semana, mas a gente tem ainda a segunda, muitas pessoas emendam o feriado, porque feriado em plena terça-feira. Aproveita você, o que às vezes trabalha bastante e é corrido e não pode dar muita atenção para tua família, para tua esposa, para os teus filhos. Aproveita que se você tem aí, segunda-feira de folga que já emenda com a terça-feira, aproveita para dar atenção para as pessoas que você ama, para as pessoas que realmente vale a pena, que a nossa família vale a pena, né? A gente dar toda a nossa atenção, todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Aproveita você aí, então, nesse feriado prolongado, se você pode não estiver trabalhando, dê atenção para tua esposa, para os teus filhos, aproveite, passe o seu tempo com eles, porque isso sim é bênção de Deus, não é verdade? Muitas pessoas aproveitam os feriados prolongados para gastar o tempo com os amigos, na farra, na bagunça, né? E a pessoa, às vezes, os filhos ficam em casa esperando o feriado para o pai dar atenção e às vezes o pai nessa hora deixa o filho sozinho e vai sair com os amigos. A nossa melhor companhia é a nossa família. A nossa família são presentes de Deus na nossa vida e nós temos que dar valor, temos que valorizar a nossa família, não é verdade? Então aproveita, chama o teu filho para tomar um sorvete, chama a tua amada esposa para sair, para dar uma volta. Passe tempo com a tua família. Se você pode, faça isso, porque isso é bênção de Deus, não é verdade? A gente vê, a Bíblia diz no final dos tempos, o amor esfriará de quase todos. A gente tem visto o amor esfriar, né? É bíblico, está se cumprindo a palavra do Senhor. Mas você que tem princípios, você que tem um comprometimento com o Senhor, você que anda nos caminhos, você sabe, né, que a gente, quando a gente está com a nossa família, a gente não está perdendo tempo. Aí nós estamos edificando um lar, nós estamos construindo um lar de uma forma diferente, de princípios e de valores. E isso é muito bom e é muito gratificante. Então, se você pode, passa o seu tempo com a sua família, porque isso não é perder tempo, é investimento. Você investir no amor, na união da tua família, isso é bênção do Senhor. Então olha só o que diz a Bíblia Sagrada em João, no capítulo 13, no versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? Era um apóstolo do Senhor. Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Forte essas palavras, né? Pedro falar que daria a vida dele pela vida do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Olha só. Você sabe que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que a gente pensa, Ele sabe, antes da gente abrir a boca de pronunciar qualquer coisa, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então, Pedro disse para o Senhor, Senhor, para onde é que tu vai? Para onde o Senhor vai, eu também quero ir. Mas só que o Senhor Jesus disse assim, para onde eu vou, você não pode ir agora. Por quê? Porque Jesus estava falando da ressurreição. Que o Senhor Jesus, ele seria morto, crucificado, mas depois ele seria ressuscitado. Mas para onde ele iria, Pedro não poderia ir naquele momento. E o Pedro disse assim, mas Senhor, eu daria a minha vida pela tua vida. Mas será que foi isso que realmente Pedro fez?
Porque a Bíblia fala que quando chegou um momento em que o Judas, né, o traidor, traiu Jesus, a confiança de Jesus, e ele entregou onde Jesus estava, e aí foram e prenderam o Senhor Jesus. Então prenderam Jesus, aí Jesus foi levado à condenação, onde ele poderia ser solto ou ele poderia ser condenado. E o que aconteceu? Foi condenado, né, à morte de crucificação, que era uma morte de humilhação, uma das piores, né? Então Jesus foi condenado. Só que quando o Senhor Jesus estava por esse processo, o Pedro, os apóstolos, eles estavam meio que escondidos, porque eles estavam com medo. Como prenderam Jesus, a ordem também foi dada para que aqueles discípulos também que estavam andando com o Senhor Jesus, que também sejam pegos eles, que peguem eles, que prendam eles também. Só que aí eles ficavam meio, naquele tumulto, eles estavam meio que escondidos com medo. Olha, o medo é um ladrão de sonhos. O medo, ele pode amarrar a pessoa de todas as formas. Tem pessoas que elas não prosperam, não conquistam por causa do medo. Então o medo é um ladrão de sonhos. Nós não podemos ter medo de nada na nossa vida. Jesus não teve medo. Ele nos ensinou a ter coragem, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as lutas, seja ela qual fosse. Olha só, Jesus ali, ele não estava com medo. Ele sabia que ele ia ser condenado, ser crucificado, ele sabia de toda a dor, de todo o sofrimento, mas em nenhum momento Jesus teve medo. Jesus enfrentou de cabeça erguida, ele não abaixava a cabeça. Quando ele abaixava a cabeça era por um gesto de humildade, né? Não por causa que ele estava com medo, nada disso. Jesus nunca teve medo de nada. É por isso que nós, conhecedores da palavra, seguidores do Senhor Jesus, nós não temos que ter medo. Não tenha medo de enfrentar as lutas, as dificuldades, porque olha só o que aconteceu. Quando chegou o momento que prenderam Jesus e estava aquele tumulto, Pedro, ele estava ali. Ele estava ali e disseram assim, olha, aquele de lá eu acho que é um discípulo. O que é que Pedro fez? Não, eu não sou. Novamente, olha, eu acho que aquele é um discípulo do Senhor, eu acho que aquele era um dos que andavam junto com ele. Não, eu não sou. E Pedro negou por 3 vezes. Quando Pedro negou pela 3ª vez, o que é que aconteceu? O galo cantou e Pedro olhou para Jesus assim, olha, lembrou do que Jesus tinha dito, que Pedro negasse, né, ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Logo após negar 3 vezes, o galo cantou-se. Ou seja, Jesus, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que Pedro ia negar ele, mas mesmo assim, o Senhor Jesus continuou firme e forte nos dando o exemplo. O melhor exemplo que nós temos que servir, que seguir, é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro negou o Senhor Jesus, e a gente tem visto muitas pessoas negando o Senhor, as pessoas jogando fora a aliança que fizeram com o Senhor, com o Salvador, né, por causa de tantas coisas pagãs, tantas coisas vazias e que só vão trazer problemas e destruições. O nosso compromisso com a palavra do Senhor, o nosso compromisso com Deus é a gente sempre estar caminhando com o Senhor. E você? Como é que você está? Você tem negado o Senhor ou você tem falado sim para o Senhor e tem se entregado de corpo, alma e espírito em verdade para o nosso Senhor? Nós temos é que nos lançar, nós não temos que negar. Antigamente, né, existiam umas bíblias pequenininhas, eu tenho até aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, essa bíbliazinha aqui, olha só, essa bíbliazinha aqui, ela só tem um Novo Testamento, Quando eu comecei de ir para a igreja, logo no início, eu via muitas pessoas, quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, eu já fui logo com uma bíblia grandona, não era essa, mas era uma bíblia grande, né? E eu via muitas pessoas dentro da igreja indo com uma biblinha dessa, pequenininha, que carregava dentro do bolso. E aí eu tinha uma amiga na igreja que eu perguntei para ela, por que ela não ia com uma bíblia grande? Porque aqui muitas vezes, na hora da pregação, quando o pastor falava, não tinha o Velho Testamento, porque essa daqui só é o Novo Testamento. Então aí ela me acompanhava, ela sentava junto comigo, então ela me acompanhava na minha Bíblia, quando o pastor fazia as pregações do Velho Testamento, porque ela só tinha o Novo. E daí ela falou assim, ai amiga, é por causa que eu ainda tenho um pouco de vergonha. Eu ainda tenho vergonha de andar com uma Bíblia grandona que nem essa sua. Claro, não era essa, era uma Bíblia diferente, mas era uma Bíblia grande que eu carregava no braço, eu abraçava a Bíblia, eu ia para a igreja assim, andava na rua assim, a pé, né, que eu era adolescente na época, jovem, né?
E ela já andava com a Bíbliazinha dela no bolso, andava com a Bíblia na bolsinha dela. Mas por quê? Por causa de vergonha. E tem muita gente assim também. Ou seja, nós não temos que ter vergonha de Jesus. Nós não temos que ter vergonha de dizer assim, eu sou um conhecedor da palavra de Deus, eu sou um evangélico, eu sou um cristão. Nós não temos, porque o Senhor Jesus, ele não tem vergonha de nós. Ele nos assumiu escancaradamente, ele deu a vida dele por nós, ele nos assumiu a público, assim, ele se entregou por nós. Então por que muitas pessoas, elas têm vergonha do Senhor Jesus? Elas têm vergonha de falar do Senhor Jesus. Às vezes você está me escutando aí, mas você tem vergonha na tua casa de abrir a sua Bíblia, de você ler uma mensagem perto do teu esposo, chamar os teus filhos, vamos ler a Bíblia. Talvez você tenha vergonha de fazer até uma oração, de reunir todo mundo dentro do lar e fazer uma oração. Você que é conhecedor da palavra de Deus, você tem vergonha de chamar o esposo, os filhos, vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração, e você tomar a iniciativa, você fazer a oração do Pai Nosso, e você fazer a tua oração. Às vezes você não faz porque tem vergonha. Você não pode ter vergonha do Senhor, porque o Senhor, ele nunca teve vergonha de você. Olha, aquele que negar o Senhor, aquele que negar o Senhor aqui na terra, também será negado diante de Deus Pai. Então você não tem que ter vergonha de nada, você tem que assumir Jesus, tem que falar dele. Olha só que coisa feia para o Pedro. Pedro ensinava, ele ouvia Jesus pregar, ele via tantos milagres que Jesus fez, mas chegou na hora, porque ele viu que também poderia correr o risco de vida, de matar ele também. O que é que ele fez? Ele negou Jesus. Em nenhum momento da tua vida negue Jesus, mas assuma. Se você é um conhecedor da palavra de Deus, já se batizou, entregou a sua vida para ele, assume ele verdadeiramente. Assume que ele é o teu Deus, que você é dele. E você que está no início, está conhecendo a verdade agora, assume realmente que você é de Deus, que você está largando a vida errada, a vida torta, a vida de engano, e que você está agora no caminho da verdade, no caminho da pureza, da salvação, que é os caminhos do Senhor. Eu sei que levou algum tempo, mas de tanta gente conversar, eu e a minha amiga, no final acabou ela comprando uma Bíblia maior, e aí ela começou de ir para a igreja levando outra Bíblia, uma Bíblia maior, e aquilo dali ela foi perdendo a vergonha, né, de mostrar aquela Bíblia grande que ela estava indo para a igreja, e acabou ela, graças a Deus, se convertendo de verdade, assumindo Jesus na vida dela. Depois se batizou, se entregou para o Senhor. Esse é o melhor caminho. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que assumir mesmo. Sou cristão, sou seguidora do Senhor, conheço a verdade, e a verdade anda com a minha vida, porque eu sou de Deus. É assim que a gente tem que fazer. E Pedro não, Pedro negou. A gente não tem que negar Jesus em nenhuma das situações. A gente tem que caminhar firme e forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a partir de hoje, assuma Jesus de verdade, tá? Não tenha medo, não esconda, não tenha vergonha, mas fale mesmo. Quanto mais você fazer isso, quanto mais você assumir que você é de Deus, mais Deus virá sobre a tua vida para te abençoar. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer a nossa oração. E lembrando que se você quer quer deixar o teu nome para a oração, coloca o teu nome nos comentários, ou um pedido de oração, porque todo nome, todo pedido de oração que tem nos comentários, eu vou anotando nesse caderninho aqui que fica dentro da minha Bíblia, e eu estou constantemente orando, pedindo para que Deus possa te abençoar e trazer a solução para aquilo que você precisa. Vamos agora fechar os olhos e fazer a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença através desta oração, Pai, porque nós assumimos que nós somos teus, que nós nos entregamos para ti de corpo, alma, de espírito, em verdade, Senhor. Com nós não tem engano, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa, nesta hora de oração, entrar na vida destas pessoas que talvez ainda se sentem envergonhadas quando vão falar de ti. Elas não têm que ter vergonha, elas têm que te assumir, para que o Senhor possa cada vez mais abençoar a vida delas. Senhor, que
domingo, que hoje, meu Pai, o primeiro dia da semana que se inicia, que seja uma semana de bênçãos, que seja uma semana de vitórias, que esta pessoa possa passar tempo com a família, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa trazer prosperidade. Traz, meu Deus, cura das enfermidades que esta pessoa talvez tenha enfrentado, que o Senhor possa repreender todo espírito de morte, toda doença maligna, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, trazendo o teu amor, trazendo a tua bênção, trazendo a tua salvação. Todo lugar que esta pessoa tocar as mãos, que as mãos delas, meu Pai, sejam abençoadas, para que ela possa tocar em algo, meu Deus, que tanto ela queira, deseja, e o milagre possa acontecer. Que o Senhor possa trazer muitas bênçãos, meu Deus, sobre a vida do teu povo. Que o Senhor também possa trazer a tua salvação. Deus, eu coloco em tuas mãos a vida destas pessoas, os problemas delas, e peço que o Senhor pegue os problemas e transforme em bênçãos, porque tu és o Deus de milagre, tu és o Deus que faz, tu és o Deus que capacita. Então capacita esse homem, capacita esta mulher, e que eles possam ser muito abençoados em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga que assim seja em nome do Senhor Jesus. Olha, as tuas mãos, elas estão abençoadas. Olhe para as tuas mãos e veja a bênção de Deus. Abençoa os teus filhos, toque na vida dos teus filhos, ou você pai, você mãe, toque na cabeça dos teus filhos, diz Deus te abençoe. Você esposa, toque no coração do teu marido, diga Deus te abençoe, meu marido, que você seja abençoado. Talvez você está com um familiar doente, distante, toque na fotografia, coloque as tuas mãos naquela fotografia daquele familiar doente e você faça uma oração, fala Deus, repreende o espírito de morte, repreende o espírito de enfermidade, que haja cura, que haja a tua bênção sobre o meu familiar que está doente ou alguém que está passando por problema de desemprego. Você pode tocar na carteira de trabalho e pedir, Deus, que haja prosperidade, que haja fartura, que o Senhor repreende todo espírito de miséria, faça cair por terra todo espírito de desemprego, de amarração, de falência, que haja prosperidade a partir de hoje, Senhor, no meu lar. Dê um emprego para esta pessoa que está desempregada e você vai ver que Deus ele vai te abençoar. Tem alguém na tua casa viciado? Toque na cabeça, talvez os teus filhos, diga Deus, liberta os meus filhos desse vício, que o Senhor possa trazer a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Tudo que você tocar as tuas mãos, Deus vai abençoar em nome de Jesus, amém? Nós vamos encerrando por aqui. A todos vocês, muito obrigada pelo carinho de estar sempre nos acompanhando. Nós vamos estar juntinhos novamente domingo que vem às 20 horas, tá? Nosso compromisso marcado aqui todos os domingos. E não esqueça que o principal, que não existe sorte, existe Deus, é Deus. Tudo é Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até domingo que vem no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem todos na paz do Senhor.